Ela, Helena, movia-se pela mansão com a graça silenciosa de quem conhecia cada canto, cada sombra, cada raio de sol que ousava invadir as amplas janelas de vidro que iam do chão ao teto. Eram 10 anos de casamento com Ricardo, um magnata do setor imobiliário, uma década em que Helena se dedicara a ser a personificação da esposa ideal, elegante sem ostentação, discreta em suas opiniões, mas com um coração que transbordava uma pureza quase infantil, uma ingenuidade que muitos confundiam com submissão, e uma lealdade que se assemelhava a ser um carvalho antigo, de raízes profundas e inabaláveis. Para ela, o casamento não era apenas um contrato social ou uma conveniência. Era um porto seguro, um jardim que ela cultivava com esmero e dedicação diária, mesmo que nos últimos tempos as flores parecessem murchar sob um sol inclemente e invisível, e as pragas da indiferença começassem a surgir. Ricardo, o homem que um dia fora seu príncipe encantado, aquele que a resgatara de uma vida modesta e lhe prometera um conto de fadas, tornara-se uma figura distante, quase um espectro dentro da própria casa. Seus olhos, antes espelhos onde ela via refletido o amor, agora pareciam perdidos em horizontes distantes que ela não conseguia alcançar. Suas palavras, outrora carregadas de promessas e carinho, eram cada vez mais raras, meramente funcionais, como ordens dadas a uma funcionária eficiente. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita e se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. Helena sentia o abismo crescendo entre eles, uma fenda fria e escura no mármore polido da vida que haviam construído tijolo por tijolo. As noites eram as piores. Ele chegava tarde, alegando reuniões infindáveis, e o cheiro sutil de um perfume feminino, que não era o dela, impregnava suas roupas, rasgando o peito de Helena com a navalha da suspeita. Ela se agarrava à esperança, com a tenacidade de um náufrago a um pedaço de madeira, revivendo em sua mente a memória dos dias dourados, dos sorrisos cúmplices, das promessas sussurradas ao pé do ouvido. Acreditava, ou queria desesperadamente acreditar, que o amor, como uma planta resiliente e teimosa, encontraria uma forma de sobreviver àquela seca emocional que ameaçava desertificar sua alma. Ela tentava, com pequenos gestos, reacender a chama. Um jantar especial, uma lingerie nova, uma conversa sobre os sonhos que ainda partilhavam. Mas Ricardo parecia imune, seus sentidos embotados para qualquer tentativa dela de reconexão. Ricardo, por sua vez, sentia o peso dos seus 45 anos não nas costas, como um fardo físico, mas na alma, como uma âncora que o prendia a um mar de tédio. A rotina, antes um cobertor confortável que o aquecia e lhe dava segurança, agora lhe parecia uma gaiola dourada, cujas grades, embora reluzentes, o aprisionavam. Helena, com sua bondade previsível, seu amor constante e sua presença serena, era, aos olhos dele, a personificação dessa rotina desgastante. Ele olhava para ela e via o reflexo de uma vida estável, sim, mas que para ele havia perdido o brilho da novidade, o sabor agridoce da conquista. O império que construíra com tanto esforço, os prédios imponentes que rasgavam os céus, os milhões que se acumulavam em suas contas bancárias, tudo isso parecia zombar dele, vasto e imponente, mas totalmente incapaz de preencher um vazio que se instalara em seu peito, um anseio por algo vibrante, algo que o fizesse sentir-se vivo novamente, desejado, como nos tempos em que cada novo empreendimento era uma batalha vencida, cada contrato assinado, uma descarga de adrenalina. Ele queria sentir o sangue pulsar nas veias com a mesma intensidade de antes. Foi em uma dessas noites de tédio existencial e busca desesperada por alguma excitação que ele a conheceu. Bianca. 18 anos recém-completados, um furacão de vitalidade e energia, com olhos grandes e expressivos que prometiam aventuras desconhecidas e um sorriso que tinha o poder de desarmar qualquer defesa, por mais sólida que fosse.
Ela era estagiária na empresa de um amigo em comum, Marcos, e fora apresentada a ele em um evento social que Ricardo quase declinara, preferindo a companhia de seu uísque e seus pensamentos sombrios. Desde o primeiro instante em que seus olhares se cruzaram, Bianca o fitou com uma admiração quase palpável, uma veneração que ele não via há anos, nem mesmo em Helena, cujo amor era profundo e constante, mas já não carregado daquela faísca elétrica da descoberta, da idealização juvenil. Bianca era um espelho que refletia uma versão mais jovem, mais potente e mais desejável de si mesmo, ou pelo menos era isso que ele desesperadamente queria acreditar, agarrando-se a essa ilusão como a um bote salva-vidas. Os encontros tornaram-se frequentes, habilmente disfarçados de compromissos de negócios tardios ou jantares com clientes inexistentes. Eram encontros secretos, carregados da adrenalina da transgressão, do perigo iminente de ser descoberto. Ricardo sentia-se rejuvenescido, como se tivesse bebido da fonte da juventude. Cada toque de Bianca, cada sussurro dela, era um elixir que lhe devolvia o vigor perdido. Bianca, com sua energia inesgotável, sua aparente inocência e sua sede de viver, representava tudo o que ele achava que faltava em sua vida. Espontaneidade, paixão avassaladora, a sensação embriagante de estar no controle de um novo e excitante capítulo. Ele a cobria de presentes caros, joias, roupas de grife, viagens improvisadas, sentindo-se poderoso ao ver o brilho nos olhos dela, um brilho que ele, em sua cegueira autoindulgente, interpretava como amor puro e desinteressado, mas que talvez fosse apenas o deslumbramento de uma jovem humilde, diante de um mundo de luxo e poder que se abria à sua frente. Bianca vinha de uma família simples do interior, e via em Ricardo não apenas um homem atraente e mais velho, mas um passaporte para uma vida que ela só via em filmes e novelas. A virgindade dela, um fato que ela fizera questão de revelar em um momento de suposta intimidade, tornou-se para Ricardo um troféu adicional, um símbolo de pureza que ele acreditava estar resgatando para si. Helena, em sua intuição feminina aguçada pela dor e pela solidão, sentia a mudança drástica no marido. Ricardo estava mais ausente do que nunca, não apenas fisicamente, com suas chegadas cada vez mais tardias e suas viagens de fim de semana a trabalho, mas emocionalmente. Ele se tornara um fantasma dentro de casa. As desculpas para chegar tarde eram cada vez mais elaboradas e menos convincentes. Os sorrisos eram forçados, quase caricaturais. O toque, quando existia, era frio e protocolar. Ela tentava conversar, sondar o terreno com delicadeza, mas ele se esquivava como uma enguia, construindo um muro de silêncio e evasivas ao redor de si. O coração de Helena apertava-se a cada dia, a pureza de seus sentimentos sendo manchada pela nódoa da suspeita e pela dor lancinante da negligência. Ela via o marido escorregar por entre seus dedos como areia fina, e a impotência a consumia, deixando-a exausta e sem esperanças. Noites em claro, revirando-se na cama vazia, imaginando onde ele estaria, com quem estaria, tornaram-se sua rotina. O espelho refletia uma mulher abatida, com olheiras profundas e um olhar triste que nem a maquiagem mais elaborada conseguia disfarçar. Enquanto Helena definhava em sua angústia silenciosa, Ricardo mergulhava de cabeça no romance proibido com Bianca. Ele se convencia com uma facilidade assustadora de que aquilo era amor verdadeiro, uma segunda chance que a vida, em sua infinita generosidade, lhe oferecia. Bianca, por sua vez, estava completamente encantada com a atenção do milionário. A vida que ele lhe proporcionava era um sonho materializado. Jantares nos restaurantes mais caros, roupas das melhores marcas, viagens para lugares paradisíacos. Se havia amor genuíno de sua parte, ele estava irremediavelmente misturado com a ambição desenfreada e o fascínio quase infantil pelo poder e pelo status que ele emanava. Ela era jovem, sim, e virgem, um detalhe que para Ricardo parecia validar sua escolha nefasta, como se a pureza física dela pudesse de alguma forma mágica purificar a sordidez de sua traição e a crueldade de seus atos. Ele se sentia o Pigmalião moderno, moldando sua jovem amante, introduzindo-a em seu mundo sofisticado.
A decisão de Ricardo amadureceu em poucas semanas, um tempo surpreendentemente curto para dinamitar uma década de história. Foi uma decisão alimentada pela paixão cega, pelo ego inflado e pela crise da meia-idade que o consumia. Ele não pensou nas consequências a longo prazo, no sofrimento atroz que causaria, na destruição de um lar, de uma parceria. Pensou apenas em si mesmo, em sua busca egoísta por uma felicidade fugaz e superficial. Em uma noite fria e chuvosa de outono, enquanto Helena o esperava para o jantar, com a mesa impecavelmente posta, com o seu melhor aparelho de porcelana e o coração apertado de maus pressentimentos, ele chegou com a frieza de um carrasco pronto para executar sua sentença. Helena, precisamos conversar, ele disse, a voz desprovida de qualquer emoção que não fosse uma resolução gélida e inabalável. Ele nem sequer tirou o casaco molhado, como se estivesse ansioso para encerrar aquele capítulo de sua vida. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O tom dele era o prenúncio da tempestade que ela tanto temia e que no fundo de sua alma já esperava. Ela apenas assentiu, os olhos fixos nos dele, buscando desesperadamente um resquício do homem com quem se casara, do homem que um dia lhe jurara amor eterno. Eu quero o divórcio, ele declarou sem rodeios, as palavras caindo como guilhotinas sobre o pescoço de Helena. Eu conheci outra pessoa, alguém que me faz sentir vivo, alguém jovem, cheia de vida. Ele não mencionou a idade exata, nem o nome da outra, mas as palavras foram como facas cravadas e retorcidas no peito já dolorido de Helena. O mundo de Helena desabou. O ar lhe faltou. O chão pareceu sumir sob seus pés. As palavras dele ecoando em sua mente como um decreto de morte para seus sonhos, para sua vida como a conhecia. Outra pessoa. Ela conseguiu sussurrar, a voz embargada pelas lágrimas que começavam a brotar e a escorrer por seu rosto pálido. Depois de todos esses anos, Ricardo, depois de tudo o que construímos juntos, das promessas que fizemos, o que construímos tornou-se um fardo para mim, Helena. Ele respondeu, a crueldade em suas palavras a atingindo com a força de um soco no estômago. Eu quero recomeçar. Com ela. Ela é jovem, vibrante, cheia de energia. Ela me entende como você nunca entendeu, ou nunca se esforçou para entender. A comparação foi a gota d'água, o insulto final que estilhaçou os últimos resquícios de esperança. Helena sentiu a pureza de seu amor ser pisoteada, sua dignidade arrastada na lama. Mas, em meio à dor lancinante, à humilhação profunda, uma centelha de força, até então desconhecida por ela mesma, surgiu das profundezas de seu ser. Ela não imploraria, não se humilharia diante daquele homem que se tornara um estranho. Levantou a cabeça, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto, mas o olhar firme, encontrando o dele. Se é isso que você quer, Ricardo, ela disse, a voz surpreendentemente estável, embora trêmula por dentro, então que assim seja. Vá, mas saiba que você está trocando ouro maciço por algo que brilha intensamente agora, mas que pode não ter valor algum no futuro. E um dia, Ricardo, um dia você vai perceber isso. E talvez seja tarde demais. Ricardo, no entanto, estava cego demais pela paixão e pelo ego para enxergar a verdade profética nas palavras dela. Ele via apenas a liberdade à sua frente, a promessa de uma nova paixão avassaladora, a juventude que ele acreditava poder comprar. Os trâmites do divórcio foram rápidos, um processo doloroso e humilhante para Helena, um mero procedimento burocrático e um inconveniente necessário para Ricardo. Ele foi generoso na partilha dos bens, não por um resquício de bondade ou consideração, mas para se livrar rapidamente da situação e evitar escândalos que pudessem prejudicar sua imagem pública ou seu novo e excitante relacionamento. Helena, por sua vez, não fez questão de muita coisa. O que ela realmente queria, o amor e o respeito dele, a lealdade que lhe fora negada, não podia ser comprado ou dividido por advogados. Ela deixou a mansão, o lar que construíra com tanto carinho e dedicação, levando consigo apenas seus pertences pessoais, algumas fotografias amareladas de tempos mais felizes e um coração em pedaços, sangrando. Ricardo, por outro lado, mal esperou a poeira do divórcio baixar para instalar Bianca na mansão. A jovem de 18 anos, deslumbrada e vitoriosa,
passeava pelos cômodos luxuosos, tocando os objetos caros, sentindo-se a rainha de um conto de fadas moderno. Ricardo exibia sua nova conquista com um orgulho quase infantil, ignorando os olhares de reprovação de alguns amigos mais próximos e os cochichos maldosos da alta sociedade. Ele acreditava piamente ter encontrado a felicidade, a renovação que tanto buscara. Mal sabia ele que o destino, esse tecelão implacável e irônico, já começava a tramar os fios da amarga lição que ele, inevitavelmente, aprenderia. Helena, por sua vez, recolhida em sua dor profunda, começaria lentamente a juntar os cacos de sua vida estilhaçada, sem imaginar que sua força interior e a pureza de seu coração seriam as sementes de um futuro que ela ainda não conseguia vislumbrar em meio à escuridão de sua tristeza. O milionário havia feito sua troca, apostando alto na juventude e na novidade, mas a vida ainda não havia apresentado a conta final dessa transação arriscada. Helena encontrou refúgio em um chalé charmoso, quase rústico, que herdara de uma tia-avó distante, uma figura excêntrica e amável de sua infância. A pequena casa estava localizada em uma cidadezinha serrana, aninhada entre montanhas cobertas de verde e riachos cristalinos. Um lugar que parecia parado no tempo, a quilômetros de distância do epicentro de sua antiga vida de luxo e superficialidade. O ar puro da montanha, carregado com o perfume de pinheiros e terra molhada, e o silêncio profundo, quebrado apenas pelo canto melodioso dos pássaros e o farfalhar suave das folhas ao vento, eram um bálsamo inesperado para sua alma ferida e exausta. Nos primeiros meses, a dor da traição e da perda era uma companheira constante, uma sombra escura que a seguia por todos os cantos do pequeno chalé. As lembranças de Ricardo, dos momentos felizes que agora pareciam uma miragem cruel e distante, assombravam suas noites insones, transformando a cama, antes um lugar de descanso, em um campo de batalha contra fantasmas do passado. Ela chorou rios, oceanos de lágrimas salgadas que pareciam não ter fim, questionou seu valor como mulher, como esposa. Perguntou-se incessantemente onde errara, o que fizera para merecer tamanho desprezo. A pureza de seu amor, sua dedicação incondicional, pareciam ter sido, ironicamente, sua maior fraqueza, sua lealdade inabalável, um convite tácito à negligência e ao desrespeito. Olhava-se no espelho e via uma mulher desvanecida, os olhos fundos e cercados por olheiras arroxeadas, o brilho da juventude roubado pela tristeza profunda que a consumia. Sentia-se como uma flor arrancada de seu jardim e deixada para murchar ao sol. Enquanto Helena lutava desesperadamente para encontrar um novo eixo, um novo sentido para sua existência fragmentada, Ricardo vivia a euforia superficial de seu romance com Bianca. A mansão, antes um reduto de silêncio e elegância discreta sob o comando de Helena, agora era palco de festas ruidosas e intermináveis, encontros com os amigos jovens e barulhentos de Bianca e uma constante e quase vulgar ostentação de riqueza. Bianca, completamente deslumbrada com o poder e o dinheiro de Ricardo, aproveitava cada momento como se fosse o último. Roupas de grife, joias caras que ela exibia em suas redes sociais, viagens relâmpago para destinos exóticos e badalados. Ela se sentia no topo do mundo, a jovem astuta que conquistara o milionário cobiçado, a virgem inocente que ele escolhera para substituir a esposa sem graça e antiquada. Ricardo, por sua vez, alimentava-se dessa admiração juvenil e do desejo que via nos olhos dela. A juventude de Bianca era um troféu que ele exibia com orgulho mal disfarçado, uma forma de provar a si mesmo e ao mundo que ainda era capaz de inspirar desejo e paixão avassaladora, que ainda era um garanhão. Ele ignorava os olhares de soslaio de seus sócios, as críticas veladas de antigos amigos que prezavam Helena, e se concentrava apenas na excitação do momento. No entanto, como em toda construção apressada e sobre alicerces frágeis, as primeiras fissuras começaram a surgir na fachada dourada desse novo relacionamento. Bianca, apesar de sua vivacidade contagiante e sua beleza estonteante, era também profundamente imatura e por vezes fútil. Suas conversas raramente passavam de trivialidades sobre celebridades, moda e fofocas de colunas sociais. Seus interesses eram superficiais, focados em compras,
no número de curtidas em suas postagens e na próxima festa badalada. Ricardo, acostumado com as conversas profundas, o companheirismo intelectual e o interesse genuíno pelos seus negócios, que apesar de tudo tivera com Helena, começou a sentir uma falta incômoda de uma conexão mais substancial. As piadas de Bianca eram infantis. Suas opiniões sobre assuntos sérios eram inexistentes ou baseadas em modismos passageiros e frases de efeito que ela lia na internet. A admiração que ela sentia por ele, antes tão inebriante e revigorante, começava a soar vazia, quase bajuladora demais, como um disco arranhado que repetia sempre a mesma melodia. Além disso, o estilo de vida de Bianca era exaustivo para um homem na casa dos 40. As noites em claro em boates da moda, a música eletrônica alta que martelava seus ouvidos, a constante necessidade de entretenimento e novidade começaram a pesar sobre Ricardo. Ele se via tentando, pateticamente, acompanhar o ritmo frenético de uma jovem de 18 anos, e a energia que ele pensava ter recuperado, na verdade, estava sendo drenada rapidamente, deixando-o irritadiço e cansado. Pequenas discussões, antes inexistentes, começaram a surgir com uma frequência alarmante. Ele queria uma noite tranquila em casa, talvez assistir a um filme ou ler um bom livro. Ela queria ir para a balada mais nova da cidade, onde todos os influencers estariam. Ele queria discutir seus negócios, seus novos projetos imobiliários. Ela estava mais interessada em qual influenciadora digital estava usando, qual marca de sapato, ou em planejar a próxima selfie perfeita. A pureza que ele tanto valorizara em Bianca, referindo-se à sua virgindade e à sua suposta ingenuidade, revelava-se também uma superficialidade desconcertante e uma falta de profundidade que começavam a irritá-lo profundamente. Ele sentia falta da inteligência sutil de Helena, de seu humor perspicaz, de sua capacidade de ouvi-lo de verdade. Na pequena cidade serrana, Helena, aos poucos, com a lentidão de uma flor que desabrocha após um inverno rigoroso, começava a se reerguer. A vizinhança acolhedora, composta por pessoas simples e de bom coração, a natureza exuberante que a cercava por todos os lados e o trabalho manual no jardim do chalé, que estava bastante negligenciado, foram surpreendentemente terapêuticos. Ela redescobriu paixões antigas, há muito adormecidas sob as responsabilidades do casamento, como a pintura e a leitura voraz de romances clássicos. Fez amizade com Dona Aurora, uma senhora viúva de cabelos brancos como a neve e olhos azuis cheios de sabedoria e gentileza, proprietária de um pequeno e charmoso café local, o Aconchego da Serra. Dona Aurora, com suas palavras mansas, seus conselhos ponderados e seus chás aromáticos de ervas colhidas no próprio quintal, ajudou Helena a enxergar a vida sob uma nova perspectiva, a encontrar beleza nas pequenas coisas, a valorizar sua própria companhia. Helena começou a dar aulas de arte para um pequeno grupo de crianças da comunidade, em uma salinha improvisada nos fundos do café de Dona Aurora, e o sorriso delas, a pureza genuína de suas alegrias simples, a forma como seus olhinhos brilhavam ao descobrir as cores e as formas, preenchiam um pouco do vazio em seu coração e lhe davam um novo senso de propósito. Ela não esquecera Ricardo. A ferida ainda estava lá, latejando em alguns momentos, mas já não sangrava com a mesma intensidade desesperadora. Começava a perceber, com uma clareza crescente, que sua felicidade não dependia exclusivamente de um homem ou de um casamento, mas de si mesma, de sua capacidade de se reinventar e de encontrar alegria em suas próprias paixões. Um dia, arrumando alguns pertences antigos da tia-avó em um baú empoeirado no sótão do chalé, Helena encontrou um antigo diário, com capa de couro gasta e páginas amareladas pelo tempo. Nas páginas escritas com uma caligrafia elegante e firme, descobriu a história de sua tia, uma mulher forte e independente para sua época, que também enfrentara desilusões amorosas profundas, mas que encontrara na arte, na escrita e na ajuda ao próximo um propósito maior para sua existência. Aquilo a inspirou profundamente. Sentiu uma conexão imediata com aquela ancestral que mal conhecera. Ela começou a pintar com mais afinco, com mais paixão. Seus quadros, antes hesitantes e tímidos, agora retratavam a beleza serena e majestosa das montanhas que a cercavam.
a força delicada e resiliente das flores que teimavam em nascer nas frestas das pedras, a resiliência da alma feminina que, mesmo ferida, encontrava formas de florescer. Sua arte era impregnada de uma melancolia suave, uma saudade palpável, mas também de uma esperança vibrante e contagiante. Enquanto isso, na mansão suntuosa, o brilho da novidade se esvaía para Ricardo como areia por entre os dedos. Ele começou a notar os olhares interesseiros e calculistas dos amigos de Bianca, a forma como ela parecia mais preocupada com o status social que o relacionamento lhe proporcionava e com os presentes caros do que com ele próprio, com seus sentimentos ou suas preocupações. As comparações com Helena, antes impensáveis e veementemente rechaçadas por ele, tornaram-se inevitáveis e dolorosas. Lembrava-se da elegância discreta de Helena, de sua inteligência aguçada, do conforto indescritível de seu silêncio compreensivo, após um dia exaustivo de trabalho. Lembrava-se de como ela administrava a casa com uma perfeição quase invisível, de como seus jantares, mesmo os mais simples, eram momentos de partilha e cumplicidade genuína, não de exibicionismo fútil para as redes sociais. A ausência de Helena começou a se fazer sentir de uma forma que ele não previra, como um membro fantasma que ainda dói. Era como se uma peça fundamental de sua vida, a viga mestra de sua existência, tivesse sido removida, e a substituta, apesar de nova e reluzente, não se encaixava, deixando a estrutura inteira instável e vulnerável. Bianca, por sua vez, começava a se sentir sufocada pela possessividade crescente de Ricardo e por suas expectativas irreais. Ele queria moldá-la, transformá-la em uma versão mais jovem e excitante de Helena, mas ela era apenas Bianca, com seus próprios sonhos, ainda que superficiais, e seus inúmeros defeitos. A diferença de idade, antes um detalhe excitante e afrodisíaco para ambos, tornava-se um abismo cada vez maior e mais intransponível. Ela queria explorar o mundo, viver as experiências típicas de sua idade, sair com as amigas, ir a festivais de música, e Ricardo, com seu ciúme doentio e sua necessidade constante de controle, impedia-a, tratando-a como uma propriedade. As brigas tornaram-se mais frequentes, mais intensas, mais desgastantes. A virgem que ele idealizara, a jovem dócil e admiradora, mostrava-se uma mulher com vontades próprias, nem sempre alinhadas com as dele, e com uma teimosia surpreendente. Certo dia, Ricardo, em um momento de profunda irritação, com a futilidade de uma conversa com Bianca sobre qual filtro usar em uma selfie, pegou-se pensando em Helena. Onde ela estaria? Como estaria vivendo? Um lampejo de curiosidade, talvez um pingo minúsculo de remorso, atravessou sua mente conturbada. Ele afastou o pensamento rapidamente, culpando o estresse dos negócios, a pressão da vida moderna. Mas a semente da dúvida, uma vez plantada, começava a germinar em seu subconsciente. A lição do destino, ainda sutil, quase imperceptível, começava a se manifestar nos pequenos dissabores do cotidiano, na crescente e incômoda sensação de vazio que nem o corpo jovem e disponível de Bianca, nem o luxo opulento ao seu redor conseguiam preencher. Helena, completamente alheia a esses tormentos distantes, continuava sua jornada de cura e redescoberta. Suas pinturas começaram a chamar a atenção na pequena cidade. Dona Aurora, sua fada madrinha improvável, a incentivou a expor seus trabalhos no café, e para sua surpresa e alegria, ela vendeu alguns quadros para turistas e moradores locais. Aquele pequeno sucesso financeiro, vindo de seu próprio talento e esforço, trouxe-lhe uma satisfação imensa, uma sensação de independência e autovalorização que ela nunca experimentara plenamente durante seu casamento, onde sempre vivera à sombra de Ricardo. Ela estava descobrindo uma nova Helena, mais forte, mais confiante, mais consciente de seu valor intrínseco. A pureza de seu coração, antes vista por ela mesma e por outros como fragilidade, transformava-se em uma fonte de força, criatividade e resiliência. A vida, mesmo após a mais violenta das tempestades, mostrava-lhe que havia, sim, caminhos floridos e ensolarados a serem trilhados, bastava ter coragem para dar o primeiro passo. Ricardo, por outro lado, sentia-se cada vez mais isolado em sua própria mansão, um prisioneiro em seu castelo dourado.
A alegria ruidosa e artificial de Bianca e seus amigos soava-lhe oca, quase um insulto à sua inteligência. A admiração dela, antes um bálsamo para seu ego ferido, agora lhe parecia flagrantemente interesseira e calculada. Ele se pegava olhando para o lugar vazio à mesa de jantar, onde Helena costumava sentar, para o jardim exuberante que ela cuidava com tanto esmero, e que agora parecia descuidado e triste, e uma melancolia desconhecida e profunda o invadia. A troca que fizera, impulsionado pela busca desesperada de uma juventude perdida e de uma paixão efêmera, começava a revelar seu verdadeiro e amargo preço. E esse preço, ele intuía com um temor crescente, seria muito mais alto do que jamais imaginara em seus delírios de onipotência. Os meses seguintes aprofundaram o abismo já considerável entre Ricardo e Bianca, enquanto, paradoxalmente, como uma flor recebendo a quantidade certa de sol e água, após um período de seca, Helena florescia em sua nova vida, irradiando uma luz que ela mesma desconhecia possuir. A rotina na mansão, que nos primeiros tempos Ricardo considerara efervescente e excitante, tornou-se um fardo de obrigações sociais que ele cada vez menos suportava e mais ressentia. As festas de Bianca, antes vistas por ele como um sopro de juventude, eram agora povoadas por jovens barulhentos, superficiais e, em sua maioria, interesseiros, cujas conversas vazias sobre trivialidades e risadas estrondosas e forçadas apenas realçavam a crescente solidão de Ricardo. Ele se sentia um estranho em sua própria casa, um mero provedor de luxos para uma corte de parasitas que não lhe oferecia verdadeira companhia, afeto genuíno ou qualquer estímulo intelectual. Era o anfitrião de uma festa para a qual não fora verdadeiramente convidado em espírito. Bianca, por sua vez, ressentia-se do mau humor crescente e quase palpável de Ricardo, de suas críticas veladas e olhares de desaprovação ao seu círculo de amizades, que ela considerava descolado e ele fútil, e de sua evidente falta de entusiasmo pelas atividades que ela tanto apreciava, como passar horas em shoppings ou em frente ao espelho. A magia inicial construída sobre o frágil alicerce do deslumbramento dela e da vaidade dele desfazia-se como fumaça ao vento, revelando a incompatibilidade fundamental e intransponível entre eles, um abismo geracional e de valores. Ricardo começou a passar mais e mais tempo no escritório, usando o trabalho como uma desculpa conveniente para evitar a atmosfera opressora e cada vez mais hostil da mansão. Ali no silêncio austero de sua sala ampla, com vista panorâmica para a cidade que ele ajudara a construir, as lembranças de Helena o assaltavam com frequência cada vez maior e com uma nitidez dolorosa. Não eram apenas lembranças da esposa dedicada e previsível que ele havia dispensado, mas da amiga leal, da confidente perspicaz, da mulher inteligente que o desafiava intelectualmente com seus questionamentos pertinentes e o apoiava incondicionalmente em seus momentos de dúvida. Ele recordava, com uma saudade que lhe apertava o peito, a serenidade que ela transmitia, a forma quase mágica como sua simples presença transformava a casa fria e impessoal em um lar acolhedor e vibrante. A pureza de Helena, que ele antes desprezara como enfadonha e sem graça, agora lhe parecia um oásis de paz, autenticidade e sanidade em meio ao deserto de superficialidade e falsidade em que se encontrava chafurdado. A ausência dela era um vazio palpável, uma dor surda e persistente que nem o dinheiro farto, nem o corpo jovem de Bianca, nem as distrações mundanas conseguiam anestesiar. Ele sentia falta até mesmo das pequenas manias dela, do cheiro de seus cremes, do som de sua risada baixa enquanto lia um livro no jardim. Enquanto Ricardo se afundava em seu pântano de arrependimento e frustração na pacata cidade serrana, Helena ganhava notoriedade e respeito como artista. Suas pinturas, que capturavam com sensibilidade a alma da natureza local e a resiliência do espírito humano, começavam a atrair olhares curiosos e admirados de fora da pequena comunidade. Um galerista renomado de uma cidade vizinha maior, chamado Afonso, um homem de meia idade com um olhar clínico para novos talentos, de passagem pelo café de Dona Aurora, encantou-se profundamente com o trabalho de Helena,
que estava exposto de forma despretensiosa nas paredes do estabelecimento. Afonso viu em suas telas uma combinação rara de técnica apurada e emoção crua. Ele lhe propôs ali mesmo, entre uma xícara de café coado na hora e um pedaço de bolo de fubá, uma exposição individual em sua galeria. Helena, inicialmente hesitante, quase em pânico com a ideia, sentindo-se ainda insegura de seu talento e com medo da exposição pública, foi calorosamente encorajada por Dona Aurora e pelos novos amigos que fizera na cidade, que viam nela um potencial que ela mesma custava a reconhecer. A preparação para a exposição tornou-se seu foco principal, uma fonte de alegria, ansiedade e, acima de tudo, propósito. Ela mergulhou em seu trabalho com uma dedicação febril, e cada pincelada em suas telas era um passo adiante em sua jornada de autodescoberta, cura emocional e empoderamento. Foi durante esse período de efervescência criativa que um novo personagem entrou sutilmente na vida de Helena, como um sol tímido após uma longa tempestade. Pedro, um arquiteto paisagista na casa dos 30 e poucos anos, que se mudara recentemente para a região, buscando uma vida mais tranquila e conectada com a natureza, longe do caos da metrópole, frequentava assiduamente o café de Dona Aurora. Logo se encantou não apenas pela arte singular de Helena, mas por sua serenidade contagiante, sua inteligência discreta e pela força que emanava dela, mesmo que ela não se desse conta. Pedro era um homem sensível, um observador atento, amante da natureza e das artes, com um sorriso gentil que inspirava confiança e um olhar que transmitia uma paz profunda. Ele não fez investidas diretas ou invasivas, mas suas conversas com Helena, inicialmente sobre arte e plantas, logo se expandiram para temas mais profundos sobre a vida, sonhos e desilusões. Eram encontros repletos de admiração mútua, respeito e uma afinidade crescente de interesses e valores. Ele a ajudou com o layout de sua exposição, ofereceu sugestões valiosas para o jardim de seu chalé, que ele se ofereceu para redesenhar, e aos poucos, uma amizade sincera, leve e respeitosa começou a se formar entre eles. Helena, pela primeira vez em muito tempo, sentiu seu coração aquecer-se com uma afeição genuína e desinteressada, desprovida das sombras dos jogos de poder e das complicações de seu passado doloroso. Era um sentimento novo, que a assustava e a encantava na mesma medida. A notícia da exposição de Helena e de seu crescente reconhecimento como artista chegou aos ouvidos de Ricardo de forma inesperada, por meio de um antigo amigo em comum, durante um almoço de negócios. O amigo mencionou casualmente o sucesso inesperado da ex-esposa, elogiando seu talento e sua capacidade de se reinventar. A informação o atingiu de forma estranha, como um soco no estômago seguido de um banho de água fria. Uma mistura complexa de surpresa genuína, uma pontada de ciúme inexplicável e totalmente descabido, e algo que se assemelhava a um orgulho tardio e amargo. Ele lembrou-se vividamente de como Helena costumava pintar por hobby nos primeiros anos de casamento, trancada em um pequeno estúdio improvisado, mas nunca levara muito a sério sua arte, sempre se dedicando prioritariamente a ele, a casa, às suas necessidades e caprichos. Agora, livre das amarras invisíveis do casamento e da sombra opressora dele, ela florescia, mostrava ao mundo seu verdadeiro potencial. A ironia cruel da situação não lhe escapou. Ele a deixara, buscando vitalidade e renovação, e ela as encontrara longe dele, por seus próprios méritos. A relação de Ricardo com Bianca deteriorava-se a olhos vistos, como um prédio condenado prestes a ruir. As brigas eram constantes, explosivas, motivadas por ciúmes dele e dela. Dinheiro, a mesada de Bianca nunca era suficiente, e a crescente frustração e ressentimento de ambos. Bianca sentia-se cada vez mais uma prisioneira na gaiola dourada, percebendo com uma clareza dolorosa que Ricardo não a amava de verdade, mas sim a ideia do que ela representava para ele. Juventude, troféu, uma forma de fugir de sua própria crise. Ela começou a sair cada vez mais com seus amigos, buscando fora da mansão a atenção, a diversão e a validação que já não encontrava com Ricardo, que se tornara um homem amargo e crítico. Ele, por sua vez, tornava-se cada vez mais recluso, irritadiço
e profundamente infeliz. A vitalidade que Bianca supostamente lhe traria transformara-se em um fardo pesado e constrangedor. A juventude dela, um lembrete constante e incômodo de sua própria idade e de suas escolhas equivocadas e egoístas. O feitiço havia se quebrado, e a realidade era dura e feia. Certa noite, após uma discussão particularmente feia e humilhante com Bianca, onde ela, em um acesso de fúria, o acusara de ser velho, controlador, entediante e broxante, Ricardo sentiu-se completamente destruído, como se todas as suas estruturas internas tivessem desabado. As palavras dela, cruéis e diretas como lâminas afiadas, ecoaram a verdade que ele tentava desesperadamente negar a si mesmo. Ele olhou para o reflexo no espelho do amplo banheiro de mármore e viu um homem envelhecido, não tanto pelos anos, mas pelo peso do arrependimento, da solidão e da amargura. A imagem do milionário poderoso, charmoso e desejado, desfez-se como fumaça, revelando um homem frágil, vazio e profundamente infeliz. Naquela noite, a ficha finalmente caiu com o estrondo de uma avalanche. A troca que fizera fora um desastre completo, um erro monumental. Ele trocara o amor puro, leal e constante de Helena pela ilusão de uma paixão fugaz com Bianca, uma jovem que, no fundo, só buscava ascensão social, aventura e presentes caros. Movido por um impulso desesperado, quase febril, Ricardo decidiu ir atrás de notícias mais concretas de Helena. Não era apenas curiosidade, era uma necessidade visceral de saber, de ver. Descobriu, através de contatos discretos, o endereço da galeria onde a exposição dela aconteceria na semana seguinte. Uma parte dele queria apenas certificar-se de que ela estava bem, talvez aplacar um pouco da culpa atroz que o corroía por dentro. Outra parte, mais egoísta e ainda iludida, talvez buscasse uma forma remota de reaver o que perdera, embora não tivesse a menor ideia de como, ou se isso seria remotamente possível. Ele precisava vê-la, mesmo que de longe. No dia da inauguração da exposição de Helena, a Galeria Horizonte, o local estava repleto de admiradores, amigos, críticos de arte e curiosos. Helena, radiante em um vestido de linho cru simples, mas extremamente elegante, que realçava sua nova silhueta mais esguia e sua postura confiante, recebia os cumprimentos com um sorriso genuíno e olhos que brilhavam com uma nova luz, a luz da autoconfiança, da realização e da felicidade reencontrada. Pedro estava discretamente ao seu lado, orgulhoso, oferecendo apoio e compartilhando de sua alegria. Dona Aurora, emocionada, distribuía sorrisos e quitutes caseiros que trouxera em uma cesta. Era uma atmosfera de celebração, calor humano e genuína admiração. Ricardo chegou à galeria de forma anônima, buscando não ser reconhecido, misturando-se à multidão que se acotovelava para ver as obras. Quando seus olhos encontraram Helena, do outro lado do salão, ele parou petrificado, o ar faltando em seus pulmões. Ela estava diferente, mais forte, mais luminosa, mais viva. Havia uma serenidade em seu semblante que ele nunca vira antes, uma aura de paz interior que a tornava ainda mais bela. Ela ria com naturalidade, conversava com as pessoas com desenvoltura, e em seus gestos não havia qualquer traço da mulher insegura, magoada e dependente que ele deixara para trás de forma tão cruel. Ao lado dela, Pedro a olhava com uma ternura, um carinho e uma admiração que Ricardo reconheceu dolorosamente como o tipo de olhar que ele próprio deixara de lhe dirigir havia muito, muito tempo. Ele observou de longe os quadros de Helena. Eram belos, sim, mas mais do que isso eram profundos, cheios de emoção palpável e técnica surpreendente. Retratavam paisagens que transmitiam uma paz transcendental, mas também a força indomável da natureza que renasce após a tempestade. Em alguns ele via a melancolia da perda, a dor da saudade, mas em outros transbordava a alegria da redescoberta, a esperança de um novo amanhecer. Era como se a alma dela estivesse ali, nua e crua, exposta em cores vibrantes e formas expressivas. E ele percebeu, com uma clareza cortante e dolorosa, a profundidade incomensurável do que havia perdido. Não era apenas uma esposa devotada, mas uma artista talentosa, uma mulher de valor inestimável,
cuja pureza de coração se traduzia em beleza, força e resiliência. O destino, com sua ironia requintada e por vezes cruel, estava lhe esfregando na cara, sem qualquer misericórdia, o erro colossal, imperdoável, que cometera. A lição começava a se delinear com contornos nítidos, vívidos e terrivelmente dolorosos. Ele, o milionário arrogante que pensava poder comprar tudo e todos, inclusive a felicidade, a juventude e o amor, via-se agora pobre de espírito, envelhecido pela amargura e pela solidão, enquanto a esposa que ele descartara por considerá-la pura demais, simples demais, sem sal, renascia das cinzas de seu sofrimento, mais forte, mais completa e mais radiante do que nunca. A visão de Helena, feliz, realizada, admirada e, sobretudo, amparada por outro homem, foi um golpe mais duro e mais profundo do que qualquer perda financeira que ele pudesse imaginar em seus piores pesadelos. Era a falência de sua alma que estava exposta ali, para ele mesmo testemunhar, em cores vivas e dolorosas. Ricardo permaneceu na galeria, um espectro oculto nas sombras da multidão e de seu próprio remorso, observando Helena por um longo, doloroso tempo. Cada sorriso dela, sincero e luminoso, cada palavra de agradecimento que ela dirigia aos convidados com uma graça recém-descoberta, cada olhar cúmplice e carinhoso trocado com Pedro, era como uma agulha de gelo perfurando seu coração já pesado de arrependimento e culpa. Ele sentiu uma vontade imensa, quase irresistível, de atravessar o salão, de se ajoelhar aos pés dela, de implorar por seu perdão, mas a covardia e a vergonha o paralisaram. Não teve coragem de se aproximar, de se revelar. O que diria? Como justificaria sua presença ali, naquele momento de triunfo dela, depois de tê-la descartado com tanta frieza e crueldade, como se ela fosse um objeto obsoleto e sem valor? A imagem de Helena, independente, realizada e visivelmente cercada de genuíno afeto, contrastava brutalmente com a sua própria realidade sombria e solitária, onde Bianca, naquele exato momento, provavelmente estaria em algum shopping center, gastando seu dinheiro em futilidades, completamente alheia à crise existencial profunda que ele enfrentava. A solidão o engolfou ali mesmo, em meio à multidão festiva e animada, um frio que vinha de dentro e que nenhum casaco caro poderia aquecer. Ele era um náufrago em uma ilha de luxo, e a única pessoa que poderia ter sido seu bote salva-vidas, ele mesmo a afundara. Ao retornar para a mansão, um palácio de mármore e vidro que antes simbolizava seu poder e sucesso, a opulência do lugar pareceu-lhe ainda mais vazia, fria e sem sentido. Era como um mausoléu de suas esperanças perdidas. Encontrou Bianca deitada na suntuosa cama do casal, absorta em seu celular, com fones de ouvido, planejando uma viagem para Ibiza com as amigas, rindo alto de alguma piada em um grupo de mensagens. Quando ele tentou, com a voz embargada e o coração pesado, iniciar uma conversa séria sobre o estado deplorável do relacionamento deles, sobre o vazio existencial que o consumia, ela o dispensou com uma impaciência e um tédio palpáveis, sem sequer tirar os olhos da tela luminosa. Ah, Ricardo, você está sempre tão para baixo ultimamente, que chatice. Parece um velho reclamão. Precisa relaxar, curtir a vida um pouco. Por que não me dá um cartão de crédito extra, sem limites para a viagem? Isso me deixaria muito, muito feliz, e talvez te animasse também ver sua namorada gata se divertindo. Ela piscou os cílios longos, fazendo um biquinho que antes ele achara charmoso, mas que agora lhe causava repulsa. A futilidade do pedido, a completa e assustadora desconexão dela, com o turbilhão de emoções complexas que o consumia por dentro, a frieza com que ela tratava seus sentimentos, foi a gota d'água que fez transbordar o cálice de sua paciência e de seu auto-engano. Naquele momento, Ricardo viu Bianca pelo que ela realmente era, uma jovem aventureira, oportunista, deslumbrada pelo luxo e pelo status, mas completamente incapaz de oferecer a profundidade emocional, o apoio e o companheirismo que ele, tardiamente e de forma dolorosa, percebeu serem essenciais para sua felicidade. A virgindade dela, o símbolo de pureza e inocência que ele tanto valorizara de forma superficial e fetichista, não passava de um detalhe biológico irrelevante
desprovido de qualquer significado moral ou emocional profundo que ele, em sua fantasia, havia projetado sobre ela. A verdadeira pureza, a de alma, a de caráter, a lealdade incondicional, ele havia deixado para trás, com Helena, e a trocara por uma embalagem bonita, mas vazia. Não, Bianca, ele disse a voz surpreendentemente firme, embora carregada de uma tristeza infinita e de uma exaustão palpável. Não haverá mais cartões de crédito, nem viagens, nem nada. Acabou. Nosso relacionamento, se é que um dia existiu algo real aqui, termina hoje. Quero que você vá embora da minha casa. Amanhã de manhã, no máximo. Bianca ficou chocada por um instante, os olhos arregalados. Depois uma fúria descontrolada tomou conta dela. Houve uma discussão feia, histérica, com gritos, acusações e insultos de baixo calão. Ela o chamou de velho decrépito e impotente. Disse que ele a usara para satisfazer seus caprichos de meia-idade e que agora queria descartá-la como um brinquedo quebrado. No fundo, Ricardo sabia que havia uma parcela de verdade na acusação de tê-la usado, mas ele também fora usado por ela, em um jogo doentio de interesses mútuos e egoísmo. Era um ciclo vicioso de superficialidade e ilusão que finalmente chegava ao fim. No dia seguinte, Bianca fez as malas, levando consigo não apenas suas roupas de grife, mas também algumas joias valiosas e objetos de arte que considerava seus por direito, como uma compensação pelos serviços prestados. Partiu batendo a porta, deixando para trás um Ricardo ainda mais mergulhado em sua solidão e desolação, mas estranhamente aliviado por se livrar daquela farsa insustentável. O silêncio que se abateu sobre a mansão era ao mesmo tempo opressor e libertador. Os dias que se seguiram foram de profunda e dolorosa introspecção para Ricardo. Sozinho na imensa e agora silenciosa mansão, cada objeto, cada cômodo, cada aroma sutil trazia à tona lembranças vívidas e nostálgicas de Helena. Ele começou a frequentar os lugares que costumavam ir juntos nos primeiros anos de casamento. Pequenos restaurantes charmosos, parques tranquilos, livrarias aconchegantes. Começou a reler os livros que ela tanto gostava, a ouvir as músicas clássicas que ela apreciava enquanto cozinhava ou cuidava do jardim. Era uma tentativa desesperada e um tanto patética de se reconectar com o passado, de entender onde e por que errara tanto, de resgatar alguma fagulha do homem que ele fora antes de se perder em sua própria arrogância e crise. A lição do destino se tornava cada vez mais clara, mais palpável. A felicidade verdadeira e duradoura não estava na excitação efêmera da novidade, nem na juventude alheia que se pode comprar, mas na construção paciente de laços genuínos, no cultivo diário do amor verdadeiro, na valorização da companhia leal de quem realmente se importa e se doa. Ele pensava em Helena constantemente, na sua força inesperada, na sua resiliência admirável, na sua capacidade de se reinventar a partir das cinzas de um casamento destruído. Imaginava-a em sua nova vida simples, mas plena, pintando suas telas coloridas, sorrindo com sinceridade, talvez construindo um novo amor, sólido e verdadeiro com Pedro, aquele homem que parecia tão gentil e adequado a ela. A ideia de perdê-la para sempre para outro homem doía profundamente. Um ciúme retrospectivo e inútil o corroía, mas ele sabia, com uma clareza brutal, que não tinha o menor direito de sentir ciúmes, nem de sonhar em interferir na felicidade dela. Ele a destruíra uma vez, com sua traição e seu abandono. Não poderia ser egoísta a ponto de querer estragar sua reconstrução, sua merecida segunda chance. No entanto, a necessidade premente de pelo menos pedir perdão, de expressar seu arrependimento genuíno e profundo, tornou-se avassaladora, quase uma obsessão. Não com a intenção secreta de reatar o relacionamento, pois sentia com toda a sinceridade de sua alma atormentada que não merecia tal dádiva, tal segunda chance, mas para aliviar um pouco o peso esmagador em sua consciência, para que ela soubesse, de seus próprios lábios, que ele finalmente entendera o mal incomensurável que lhe causara, a profundidade de sua canalice. Enquanto Ricardo se afogava em seu mar de remorso e autopiedade, Helena continuava a colher os frutos doces de seu trabalho árduo e de sua nova e corajosa postura diante da vida. A exposição fora um sucesso retumbante, rendendo-lhe não apenas reconhecimento da crítica especializada,
mas também convites para outros eventos importantes e algumas encomendas de colecionadores particulares. Sua amizade com Pedro se aprofundava a cada dia, transformando-se de forma natural e orgânica em um sentimento mais terno, mais íntimo, mais amoroso. Pedro era, em todos os sentidos, o oposto de Ricardo. Gentil sem ser subserviente, atencioso sem ser invasivo, valorizava Helena por quem ela era intrinsecamente, por sua inteligência aguçada, seu talento artístico, sua bondade inerente e sua força silenciosa. Ele não tentava mudá-la, nem a exibia como um troféu para massagear o próprio ego. Com Pedro, Helena sentia-se vista, ouvida, compreendida e amada, de uma forma que nunca experimentara antes, nem mesmo nos melhores e mais idealizados dias de seu casamento com Ricardo. A pureza de seu coração, antes tão vulnerável, encontrava agora um eco seguro e acolhedor na alma igualmente nobre e gentil de Pedro. Eles se completavam em suas diferenças e se fortaleciam em suas semelhanças. Um dia, após muitas noites em claro debatendo-se com seu orgulho ferido e sua culpa avassaladora, Ricardo tomou coragem. Era um sábado ensolarado de primavera. Dirigiu seu carro de luxo, que agora lhe parecia tão ostensivo e desnecessário, até a pequena e pacata cidade serrana, até o chalé simples mas acolhedor de Helena. Seu coração batia descompassado no peito, como um tambor em noite de tempestade. Ele não sabia o que esperar, nem como seria recebido. Tinha medo da rejeição, do desprezo dela, mas precisava enfrentar aquilo. Ao estacionar o carro em frente à casa singela, mas bem cuidada, com um jardim florido que exalava um perfume doce no ar, viu Helena no quintal, de costas para ele, usando um chapéu de palha e um avental, cuidando com carinho de um canteiro de rosas. O sol da tarde iluminava seus cabelos, agora um pouco mais curtos, conferindo-lhes um brilho dourado. Ela estava ainda mais bonita, com uma beleza serena, madura e radiante, que o deixou sem fôlego por um instante. Quando Helena se virou, alertada pelo som do motor do carro desligando, e o viu, seu sorriso espontâneo se desfez, substituído por uma expressão de surpresa contida e uma cautela compreensível. Ela se ergueu, limpando as mãos sujas de terra no avental rústico. Ricardo desceu do carro e aproximou-se lentamente, sentindo o peso de cada passo, como um réu caminhando para o seu julgamento final. Helena, ele começou, a voz embargada, quase um sussurro. Eu precisava vir. Precisava te ver. Precisava falar com você. Helena permaneceu em silêncio por um momento. Os olhos castanhos, antes tão dóceis, agora firmes e perscrutadores, fixos nos dele, tentando decifrar suas intenções ocultas. Havia uma sombra de dor antiga em seu olhar, mas também uma força e uma dignidade que Ricardo não conhecia e que o intimidaram. "O que você quer, Ricardo?" ela perguntou, a voz calma, controlada, mas com um timbre firme que não admitia rodeios. Eu quero te pedir perdão, Helena", ele disse, as palavras saindo com uma dificuldade imensa, como se estivessem presas em sua garganta há anos. "Eu fui um tolo, um completo idiota, um egoísta desprezível. Eu te magoei profundamente. Destruí nosso casamento, nossa história. Troquei você, que era meu tesouro mais precioso, por uma ilusão barata e vazia. Eu sei que palavras não podem consertar o que eu fiz, mas não há um dia, uma única hora, em que eu não me arrependa amargamente de tudo. Eu vi sua exposição, você está tão talentosa, tão feliz. E eu percebi, como um soco na cara, a dimensão colossal do que joguei fora, do que perdi por minha própria culpa." As lágrimas que ele tanto segurara escorriam agora livremente pelo rosto de Ricardo, lágrimas de um arrependimento genuíno, desesperado. Helena o ouvia, o coração dividido entre a mágoa antiga, que ainda latejava como uma ferida mal cicatrizada, e uma compaixão inesperada que a surpreendeu. Ver Ricardo ali, humilhado, despojado da arrogância e da autoconfiança que sempre o caracterizaram, era a prova final e irrefutável de que o destino realmente lhe dera uma lição implacável. "Eu não espero que você me perdoe, Helena", ele continuou, a voz embargada pelo choro contido. "Eu não mereço seu perdão, nem sua compaixão, mas eu precisava desesperadamente que você soubesse que eu entendi,
que eu aprendi da forma mais dura possível. Bianca se foi há alguns meses. A farsa acabou, e o que restou foi apenas este vazio imenso dentro de mim e a certeza esmagadora do meu erro imperdoável. Helena suspirou profundamente, um sopro de cansaço e de uma tristeza residual. A ferida, embora em processo de cicatrização, ainda doía ao ser tocada, mesmo que levemente. Mas ela também via, nos olhos vermelhos e inchados de Ricardo, na sua postura curvada, a sinceridade de seu sofrimento, a profundidade de seu arrependimento. Eu sofri muito, Ricardo, ela disse, a voz ainda carregada de uma melancolia suave, mas sem traços de ódio ou rancor. Você me tirou o chão, me quebrou em 1000 pedaços. Por muito tempo, eu achei que não conseguiria me reerguer. Mas de alguma forma, essa dor imensa me fez encontrar um novo caminho, uma nova força em mim mesma que eu nem sonhava que existia. Eu não vou dizer que te perdoo completamente, porque algumas feridas, Ricardo, demoram muito, muito tempo para cicatrizar de verdade, e talvez algumas nunca se fechem por completo. Mas eu aceito seu pedido de desculpas, e fico, de certa forma, aliviada em saber que você compreendeu o mal que me fez. Naquele exato momento, como se pressentisse algo, Pedro apareceu na varanda do chalé, com um sorriso nos lábios, chamando por Helena. Ao ver Ricardo ali, conversando com ela, seu semblante tornou-se sério, protetor, mas ele se aproximou de forma respeitosa e calma. Helena, meu amor, está tudo bem por aqui? Ele perguntou a voz suave, mas com uma nota de firmeza, colocando a mão de forma protetora e carinhosa no ombro dela. Sim, Pedro, está tudo bem, ela respondeu, lançando-lhe um olhar tranquilizador e um sorriso que era só para ele. Ricardo já estava de saída, não é mesmo? Ela olhou para Ricardo não como uma pergunta, mas como uma afirmação gentil. A presença de Pedro, a intimidade natural e palpável entre ele e Helena, a forma como ele a chamara de meu amor, foi mais uma facada, talvez a mais dolorosa de todas, no coração já dilacerado de Ricardo. Ele viu ali, de forma incontestável, a felicidade que Helena construíra sem ele, uma felicidade sólida, serena e, claramente, muito mais verdadeira do que a que ele um dia lhe oferecera. Ele a sentiu, engolindo em seco, sentindo um nó na garganta. Sim, Helena, eu já vou, disse Ricardo, a voz rouca. Eu fico feliz por você, de verdade, do fundo do meu coração. Você merece toda a felicidade do mundo. Ele se virou, sem ousar olhar para trás, e caminhou de volta para o carro, cada passo pesando 1 tonelada. Levou consigo a imagem indelével de Helena ao lado de Pedro, um quadro de serenidade, cumplicidade e amor reconstruído. A lição fora aprendida de forma dura, implacável e definitiva. Ele perdera Helena para sempre, para um homem melhor, mais merecedor dela. Mas talvez, apenas talvez, essa dor excruciante, esse arrependimento profundo, o transformasse finalmente em um homem melhor, em alguém capaz de aprender com seus erros e de buscar um novo rumo. O milionário que trocara sua esposa pura por uma ilusão juvenil, agora enfrentava a solidão fria e merecida de suas escolhas, enquanto Helena, fortalecida, amada e amparada, seguia em frente, dona de seu próprio destino, com o coração remendado, mas vibrante. Ricardo retornou à sua imensa e suntuosa mansão, mas o lugar, antes um símbolo reluzente de seu sucesso retumbante e poder inquestionável, agora se assemelhava a um mausoléu frio, silencioso e assustadoramente vazio. Cada eco de seus passos nos corredores de mármore parecia amplificar a solidão que o engolfava. A ausência de Helena, que antes ele mal notara em sua busca egoísta por novidades, agora era uma presença palpável, um vazio que gritava em cada cômodo outrora preenchido por sua graça discreta e seu cuidado meticuloso. Os objetos de arte caríssimos, os móveis de design exclusivo, tudo parecia zombar dele, testemunhas mudas de suas escolhas desastrosas. A breve e espalhafatosa passagem de Bianca pela casa deixara apenas um rastro de superficialidade e desordem, como uma festa vulgar que termina com uma ressaca moral. A solidão, antes uma visitante esporádica em sua vida agitada, tornou-se sua companheira constante, um espelho cruel refletindo a aridez de sua alma e o peso de seus arrependimentos. Os dias se arrastavam com uma lentidão exasperante,
cinzentos e desprovidos de qualquer brilho, mesmo quando o sol teimava em inundar os amplos janelões. Ele tentou, com um esforço quase sobre-humano, mergulhar no trabalho como um náufrago se agarra a destroços, buscando no frenesi dos negócios um antídoto para a angústia que o consumia. Mas até mesmo o império imobiliário, que erguera com tanta ambição e astúcia, parecia ter perdido seu fascínio. O sabor da conquista se esvaíra. O sucesso financeiro, que por tanto tempo fora seu maior afrodisíaco, sua medida de valor, já não lhe trazia a menor satisfação. Percebera tardiamente, e da forma mais dolorosa possível, que a verdadeira riqueza, aquela que realmente nutre a alma e confere sentido à existência, residia nos laços humanos genuínos, no amor compartilhado com lealdade, no respeito mútuo cultivado diariamente, tesouros que ele havia desprezado, negligenciado e, por fim, perdido por sua própria e imperdoável estupidez. O dinheiro podia comprar quase tudo, mas não podia comprar de volta o tempo perdido, a confiança traída, nem o coração puro de quem ele ferira tão profundamente. A imagem de Helena, serena, forte, seus olhos brilhando com uma luz interior ao lado de Pedro, o homem que soubera valorizá-la, não saía de sua mente. Assombrava seus dias e suas noites insones, não mais com a pontada aguda do ciúme possessivo, mas com a melancolia de uma perda irreparável e a admiração por sua capacidade de superação. Ele sabia, com uma certeza que lhe rasgava o peito, que ela seguira em frente, que encontrara a felicidade e a paz que ele próprio lhe negara de forma tão cruel e egoísta. Uma parte dele, a mais primitiva e ainda ferida, sentia a dor lancinante dessa perda definitiva. Contudo, outra parte mais madura e resignada, aquela que começava a emergir das cinzas de seu antigo eu arrogante, reconhecia com humildade que ela merecia aquela plenitude. Ele não tinha o direito, moral ou emocional, de interferir, nem mesmo em pensamento, na nova vida dela. A lição do destino fora severa, implacável, mas, em retrospecto, ele admitia com uma sinceridade brutal, justa e necessária. Precisava agora encontrar uma forma digna de conviver com as consequências dolorosas de suas escolhas, de reconstruir sua própria vida sobre os escombros de seus erros monumentais, de buscar um novo propósito que transcendesse a acumulação de bens e o aplauso superficial da sociedade. Inspirado de forma indireta e talvez até inconsciente pela transformação admirável de Helena, por sua capacidade de transmutar a dor em beleza e força, Ricardo começou a buscar um novo rumo para sua existência vazia e sem sentido. Tomou decisões drásticas que chocaram seu círculo social e seus assessores. A primeira delas foi vender a mansão suntuosa, palco de tantos momentos de glória vazia e, mais recentemente, de sua profunda solidão e arrependimento. O ato de assinar os papéis da venda foi catártico. Era como se estivesse se desfazendo de uma pele antiga, de um fardo pesado. Mudou-se para um apartamento elegante, porém consideravelmente menor e mais funcional, um lugar que não o oprimisse com lembranças e fantasmas. Começou a se desfazer de muitos bens materiais que acumulara compulsivamente ao longo dos anos. Carros esportivos, obras de arte meramente especulativas, roupas de grife que já não lhe serviam nem em espírito. Percebeu com uma clareza desconcertante o quão pouco tudo aquilo significava para sua felicidade real, para a paz de sua alma. Em um gesto que surpreendeu a todos que o conheciam, inclusive a si mesmo, decidiu usar uma parte considerável de sua vasta fortuna para criar uma fundação. Não uma fundação com seu nome, para massagear o ego, mas uma instituição discreta e eficiente, voltada para o apoio a jovens artistas carentes, talentosos, mas sem recursos financeiros ou conexões para deslanchar. Era uma forma de tentar redimir-se minimamente, de dar a outros a oportunidade que Helena, por seus próprios méritos e resiliência admiráveis, conseguira agarrar com unhas e dentes. Mergulhou de cabeça nesse novo projeto, dedicando seu tempo, sua experiência administrativa e seus contatos para estruturar a Fundação Novos Horizontes. Era um caminho lento, árduo, de aprendizado constante e de exercício diário de humildade, mas pela primeira vez em muito, muito tempo, ele sentiu um vislumbre de paz interior,
A sensação reconfortante e quase esquecida de estar fazendo algo verdadeiramente significativo. Algo que ia além de seu próprio umbigo. Algo que poderia, talvez, deixar um legado positivo no mundo. Enquanto Ricardo trilhava seu novo e incerto caminho de penitência e redescoberta pessoal, na pequena e acolhedora cidade serrana, a vida de Helena continuava a florescer em cores vibrantes e harmoniosas. Seu relacionamento com Pedro se consolidava a cada dia, tornando-se um porto seguro de afeto, respeito e admiração mútua. Era um amor tranquilo, maduro e profundo, que não precisava de grandes alardes, de exibições públicas ou de presentes caros para se provar verdadeiro e sólido. Pedro admirava a força silenciosa e a resiliência inabalável de Helena, a forma como ela transformara suas cicatrizes em obras de arte inspiradoras e sua dor em generosidade para com o próximo. Ele a apoiava incondicionalmente em seus projetos artísticos e comunitários, vibrava com suas conquistas como se fossem suas, e oferecia um ombro amigo, um abraço apertado e palavras de conforto nos raros momentos em que as sombras do passado ainda teimavam em surgir e assustá-la. Helena, por sua vez, encontrava em Pedro a segurança emocional, a ternura constante, a parceria intelectual e o respeito por sua individualidade que tanto almejara e que nunca tivera de fato em seu casamento anterior. Ele era seu porto seguro, seu cúmplice nas alegrias e nas tristezas, seu companheiro de alma. Juntos, eram a prova viva de que o amor, quando verdadeiro e cultivado com cuidado, pode sim curar as feridas mais profundas e transformar vidas. Juntos, Helena e Pedro, movidos por um desejo genuíno e compartilhado de contribuir para a comunidade que tão bem os acolhera e onde haviam encontrado seu refúgio e sua felicidade, iniciaram diversos projetos sociais na cidadezinha. Ele, com seus vastos conhecimentos de paisagismo e arquitetura sustentável, liderou a revitalização da Praça Central, transformando um espaço antes negligenciado em um jardim exuberante, com bancos convidativos, um pequeno coreto para apresentações musicais e um parquinho para as crianças. Ela, com sua arte sensível, sua paciência e sua didática cativante, promoveu oficinas gratuitas de pintura, cerâmica e artesanato para crianças, adolescentes e idosos da região, levando cor, alegria, autoestima e um novo senso de propósito para a vida de muitos. O chalé de Helena, antes um refúgio solitário para sua dor, tornou-se um ponto de encontro vibrante, um ateliê aberto, um lugar de calor humano, criatividade efervescente e troca de experiências enriquecedoras. A pureza de seu coração, que Ricardo tanto desprezara e que ela mesma, por um tempo, vira como uma fraqueza, agora se revelava sua maior força, irradiando bondade, compaixão e inspirando todos ao seu redor a serem versões melhores e mais autênticas de si mesmos. Um dia, Helena recebeu com uma mistura de surpresa e apreensão uma carta oficial em papel timbrado elegante da Fundação Novos Horizontes. Era um convite formal, redigido em termos profissionais, para que ela participasse do conselho consultivo da instituição. O convite especificava que sua experiência como artista plástica de renome e seu envolvimento com projetos sociais seriam de grande valia para ajudar a selecionar e orientar os jovens artistas que seriam beneficiados pelos programas de incentivo e bolsas de estudo da Fundação. A assinatura no final da carta era de um diretor executivo, mas Helena sabia, instintivamente, que a iniciativa e o convite partiam de Ricardo. Ela hesitou por um longo momento. O passado, com todas as suas dores e fantasmas, ainda era uma sombra presente, um lembrete constante de sua vulnerabilidade. Conversou longamente com Pedro, expondo seus receios, suas dúvidas, o turbilhão de emoções conflitantes que o convite despertara. Ele, com sua sensibilidade e sabedoria habituais, a ouviu pacientemente, sem julgamentos, e a encorajou a fazer o que seu coração e sua intuição mandassem, assegurando-lhe seu apoio incondicional, qualquer que fosse sua decisão final. «Faça o que te trouxer paz, meu amor», ele disse, beijando-lhe a testa. Após refletir bastante, pesando os prós e os contras com a maturidade que a vida lhe ensinara,
Helena decidiu aceitar o convite. Via naquela oportunidade uma forma de expandir seu trabalho de mentoria e de usar sua voz para o bem de outros artistas. Contudo, o fez com suas próprias condições, que deixou claras e inequívocas em sua carta de resposta à Fundação. Ela participaria ativamente das reuniões e discussões do Conselho, mas o faria de forma remota, através de videoconferências, oferecendo sua experiência, seu conhecimento técnico e seu olhar crítico e sensível. Deixou explícito que não desejava encontros pessoais ou qualquer tipo de contato direto com Ricardo, pelo menos não naquele momento. A ferida, embora cicatrizada, ainda era sensível demais para isso. Para ela, era uma forma de fechar um ciclo doloroso de sua vida, de transformar a mágoa e a dor do passado em algo construtivo e positivo para outros, mas também de manter uma distância segura e saudável, protegendo com unhas e dentes a paz de espírito e a felicidade que tanto lutara para conquistar e que tanto prezava. Ricardo recebeu a resposta de Helena através de seu diretor executivo. A aceitação dela, mesmo com as condições impostas, trouxe-lhe uma inesperada onda de gratidão e uma profunda humildade. Ele compreendeu e respeitou integralmente suas ressalvas, sem questionar ou tentar forçar uma aproximação. A simples possibilidade de trabalhar, mesmo que indiretamente à distância, com Helena em um projeto que visava o bem comum, trouxe-lhe um novo alento, uma nova e poderosa motivação para seguir em frente com a Fundação. Ele sabia, com uma clareza que já não o feria tanto, que nunca poderia apagar completamente as nódoas do passado, nem sonhar em reconquistar o amor ou a confiança dela. Essa porta estava fechada, trancada, e a chave fora jogada fora. Mas talvez pudesse, aos poucos, tijolo por tijolo, reconstruir o respeito próprio que havia perdido em sua queda moral e encontrar um novo e mais nobre significado para sua existência. Os anos se passaram, como as estações na serra, cada um trazendo suas próprias cores, suas perdas e suas transformações. Helena tornou-se uma artista plástica reconhecida e respeitada não apenas no cenário nacional, mas também internacionalmente. Suas obras carregadas de emoção e lirismo eram expostas em galerias importantes ao redor do mundo e disputadas por colecionadores e museus. Mas ela nunca deixou sua vida simples e autêntica na cidadezinha serrana, que se tornara seu verdadeiro lar, nem abandonou seu compromisso com a comunidade local e com os jovens artistas que mentorava através da Fundação. Seu amor por Pedro amadureceu como um bom vinho, tornando-se um laço inquebrável de cumplicidade, amizade profunda, paixão serena e afeto constante. Eles não tiveram filhos biológicos, uma escolha mútua e consciente, mas foram pais e mães de muitos projetos sociais bem-sucedidos e de inúmeros jovens talentos que ajudaram a alçar voo, inspirando-os com seu exemplo de vida, de ética e de generosidade. A felicidade de Helena era serena, plena, palpável, uma obra de arte construída com as tintas da resiliência sobre a tela sólida de seus valores e a força inabalável de seu caráter. Ricardo, por sua vez, dedicou-se integralmente e com uma paixão surpreendente à sua fundação. Encontrou um propósito genuíno em ajudar os outros, em usar sua fortuna, antes fonte de ostentação e arrogância, para criar oportunidades, fomentar a cultura e transformar vidas. Tornou-se um filantropo respeitado, conhecido por sua discrição e pela seriedade de seu trabalho. Ele nunca mais se casou nem buscou relacionamentos superficiais para preencher o vazio que, aos poucos, fora sendo preenchido por um novo sentido de utilidade e paz. A lembrança indelével de Helena e a lição amarga que aprendera com seus erros o acompanharam para sempre, não como um fardo pesado, mas como um farol a guiá-lo em suas decisões e a lembrá-lo constantemente da importância da humildade, da empatia e da busca por redenção através de ações concretas. Ele envelheceu, os cabelos ficaram completamente grisalhos, as rugas em seu rosto contavam a história de suas batalhas internas, mas adquiriu uma dignidade, uma nobreza de espírito e uma serenidade em seu olhar que não possuía em seus tempos de arrogância e poder absoluto. Aprendeu a apreciar as coisas simples da vida, a beleza de um pôr do sol,
O silêncio reconfortante de uma boa leitura, a valorizar a amizade sincera de poucos e bons amigos que restaram ao seu lado e a encontrar um certo contentamento em sua própria companhia, na solidão que já não era mais sinônimo de vazio e desespero, mas de reflexão, autoconhecimento e paz interior. Em uma rara e inesperada ocasião, muitos anos mais tarde, quando ambos já passavam da casa dos 60, seus caminhos voltaram a se cruzar de forma breve e civilizada. Foi em um evento beneficente de grande porte, uma noite de gala para arrecadar fundos para um novo e ambicioso centro cultural que abrigaria diversas formas de arte. A Fundação Novos Horizontes era uma das principais patrocinadoras. Helena estava presente, como uma das artistas homenageadas da noite por sua contribuição à arte nacional, elegantemente vestida com um modelo sóbrio que realçava sua beleza madura. Estava, como sempre, acompanhada de Pedro, que a olhava com o mesmo amor e admiração de anos atrás. Ambos irradiavam uma aura de serenidade, cumplicidade e felicidade discreta que era quase palpável. Ricardo os observou de longe, por um instante, o coração batendo de forma calma e ritmada. Não havia mais dor em seu peito ao vê-los juntos, nem a sombra de um ciúme ou arrependimento agudo. Havia apenas uma aceitação tranquila, uma admiração sincera pela mulher extraordinária que Helena se tornara, e um respeito profundo pelo homem que ele mesmo, aos trancos e barrancos, com muita luta interna e um esforço contínuo, estava finalmente tentando ser. Ele se aproximou, desta vez sem o peso esmagador da culpa o curvando, mas com a leveza de quem finalmente encontrou seu próprio caminho de redenção e paz, por mais tardia que fosse. Cumprimentou-os com um aceno de cabeça respeitoso e um sorriso discreto, mas genuíno, que alcançava seus olhos agora mais brandos. Helena, Pedro, ele disse, a voz calma, sem traços da antiga arrogância ou da insegurança que o assombrara por tanto tempo. É muito bom revê-los. Estão esplêndidos. O trabalho que vocês continuam fazendo na comunidade serrana e o impacto de sua arte, Helena, são verdadeiramente inspiradores para todos nós. Ricardo, respondeu Helena, o olhar sereno, límpido, sem resquícios visíveis de mágoa ou ressentimento. Havia apenas uma paz profunda e uma dignidade tranquila em seus olhos ao encará-lo. Nós é que ficamos felizes em poder contribuir, cada um à sua maneira. E devo dizer, sua fundação, Ricardo, tem feito uma diferença imensa e muito positiva na vida de inúmeros jovens talentos. É um belo legado. Pedro, ao lado de Helena, apertou a mão de Ricardo, um gesto firme, sem hostilidade, de reconhecimento mútuo e talvez de um perdão silencioso e definitivo que transcendia as palavras. Não havia necessidade de longos discursos ou de remexer no passado. O tempo, o destino implacável e principalmente as escolhas conscientes de cada um haviam traçado seus caminhos de forma irrevogável e, ao final, significativa. O milionário que um dia, em sua busca cega por juventude e excitação, trocara sua esposa pura e leal por uma virgem de 18 anos, aprendera da forma mais dura, solitária e transformadora que a verdadeira pureza reside na alma, na integridade do caráter, na capacidade de amar com generosidade e que o amor genuíno não se compra, não se substitui, e uma vez perdido por negligência e egoísmo, raramente se recupera na mesma forma. O destino lhe dera uma lição implacável, e ele, finalmente, a compreendera em toda a sua profundidade e complexidade. Helena, por sua vez, com sua força silenciosa, sua resiliência inata e seu coração generoso, que soube perdoar sem esquecer, provara a si mesma e ao mundo que a bondade, a autenticidade e a capacidade de se reinventar são capazes de transformar a dor mais profunda em arte sublime e beleza, e a perda mais devastadora em um recomeço pleno de significado, propósito, amor verdadeiro e felicidade duradoura. E assim, cada um seguiu sua jornada carregando as cicatrizes do passado não como feridas abertas, mas como mapas de aprendizado, e os aprendizados como bússolas seguras para um futuro mais consciente, mais pleno e, finalmente, mais em paz. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou?
Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.